O nosso próximo tema é sobre o live marketing, que está super conectado aqui a experiências. Vai ser um talk pela Ampro, e quem vai fazer é Iron Neto, CEO da Bullet. Uma salva de palmas, por favor. Saudade de você. Obrigado. Aqui? Obrigado. Olá. Oi, pessoal. Vamos começar aqui, são 15 minutos, né? É torturante isso para quem gosta de falar muito. Eu já comecei. Hoje a gente vai falar não só sobre experiência, aliás, hoje tudo é experiência. A gente estava tendo uma palestra aqui sobre cenografia e eu acho que eu abordaria mais que hoje até a cenografia ela é muito direcionada à experiência. Hoje a gente não faz mais estrutura, a gente pensa no que é instagramável. Porque as pessoas elas querem fazer uma experiência ao vivo, mas elas querem ao mesmo tempo fazer uma experiência para fora. Nos briefings que a gente recebe hoje, a gente ouve falar muito do cliente. Eu quero ser o mais amado dentro e fora do evento, dentro e fora do projeto. Então, fora a gente está falando tudo que vai repercutir, vai reverberar, e dentro é o corpo a corpo, que a gente está falando muito de emoção. Vamos começar do beabá. A gente, quando fala de evento, a gente está falando que é um acontecimento, uma festa, espetáculo, comemoração, solenidade, e a gente tem organizado por especialistas, graças a Deus, com objetivos institucionais, comunitários ou promocionais. Quando a gente fala sobre live marketing, a gente poderia estar falando sobre live content também, porque, na verdade, hoje o live marketing ele se confunde muito. Uma pergunta que eu faço sempre, a gente vai falar sobre o Oscar, foi ontem. O Oscar é um evento ou é um conteúdo? Eu não sei quantas pessoas cabem lá no Kodak Theater, mas eu arriscaria que são mais ou menos 3.500, 4.000 pessoas cabem ali. Mas 2 bilhões de pessoas assistem. Qual é o foco daquele evento ali? É lógico que é o externo. Quem está ali acaba servindo como pano de fundo para criar um contexto. E eu achei muito interessante ontem, aliás, antes de ontem, né? Na transmissão, que dessa vez eles estão humanizando um pouco mais. A gente começa a ver que existe muito mais pegadas de fundo de palco para você ver os atores sentados na primeira fila, mas através do ponto de vista de quem está falando, eles estão começando a tentar inserir a gente dentro daquele projeto, dentro daquele evento. Então, o live content hoje basicamente é um sinônimo. Todo mundo que está fazendo feira, está fazendo promo, está fazendo evento, está fazendo incentivo, está fazendo conteúdo. Porque depois que a gente ganhou isso aqui, tudo se transforma em conteúdo porque tudo é reverberável. Então, quanto melhor reverberável mais a gente vai estar fadado a ter um sucesso. Vamos lá. Quando a gente fala de evento também, projeto é emoção. Essa é a parte boa e a parte ruim. A emoção é um dom que a gente consegue fazer as pessoas rirem, chorarem. São poucas as profissões do mundo que conseguem fazer isso. E a gente é muito mais emocional do que racional. Quando a gente vai criar um evento, a gente sempre pensa nessa curva de emoções. Primeiro eu tenho que começar levando o cara lá para o ápice. Depois eu entro com conteúdo, mesmo que é aquela coisa de eu vou trazer uma meta, eu vou trazer um regulamento, depende do que for. Depois eu termino lá no alto fazendo a pessoa acreditar que aquilo é possível. Isso sempre vocês vão ver que até em programas de televisão, até nas séries que a gente assiste, em tudo isso aqui, quase todo mundo segue esse mesmo padrão aqui que a gente chama de curva de emoções. Hoje a gente não só faz evento ou ativação, a gente cria assunto. E aí, eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre contexto.
A gente está falando agora como exemplo do Fire Festival. Isso foi um caso real que aconteceu em 2017. Daqui a pouco eu vou falar da repercussão atual dele. Não era para passar? Tudo bem, deixa aí. Esse foi um festival que foi elaborado para ser nas Bahamas, com ticket mínimo de $10 mil, para você estar com as Kardashians, para estar com todos os maiores modelos que existiam no mundo. Isso aqui foi um vídeo promocional, que no YouTube hoje você já tem 5 milhões de visualizações, e em 48 horas eles venderam todos os tickets. E basicamente o mínimo que você tinha para comprar eram $10 mil, mas você podia alocar vilas à beira-mar, você podia comprar iates, você tinha jantares em alto mar, em balsas, etc. E a galera enlouqueceu pela promoção que foi feita. E aí a gente vai começar a falar sobre contexto. Um pouquinho mais para frente. Agora a gente fala um pouco sobre a divulgação. A divulgação é a alma do negócio. Eu podia pegar esse exemplo para a gente começar a falar sobre execução. Quando você se preocupa com comunicação, mas você não se preocupa com a entrega. Mas não é sobre esse ângulo que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre contexto mundial. Então, a hora que eu vejo isso aqui, é incrível. Isso mexe com alguma parte dentro de nós, com ego, com uma vontade de estar junto com essas pessoas, de ir para esse lugar. Eles criaram uma comunicação maravilhosa, que no mesmo dia, várias celebridades postaram como se fosse o logo, a marca do evento. Isso tomou conta da internet, gerou uma busca desenfreada, enlouquecida por ingressos, e eles venderam milhões em 48 horas e deu sold out nesse projeto. E aí, como é que esse evento agora ele termina? A gente tem na Netflix hoje sendo um dos documentários mais assistidos, exatamente esse. Para quem trabalha com live marketing, como basicamente quase todos aqui, eu aconselho a vocês assistirem. Eu fiquei quase 2 horas de pé, assistindo de tanto desespero. E aí eu vou passar agora um pedacinho desse documentário. These guys are either completely full of or they're the smartest guys in the room. We were working around the clock, no sleep. But he's like, bring all workers, we need all workers. Every single day, guys, teaches you how to take no for an answer. And he just kept pulling money in somehow. Desperate people do desperate things. And his alliance with us is making it seem like we were making a ton of money when we weren't. I mean, that's the problem. We need to get the messaging out now that this is not a luxury music festival. Oh my God. There's mattresses all over the place getting soaked. Save yourself smoke in the crazy free-for-all. Every game is limited mentality. There's an angry mom, they're pissed off and they want their money. Powerful models built this festival. And then one picture of cheese on Ted's Strip Down Festival. They just went physically fit that many people on here. Steven's co-founder is facing up to 20 years in prison. If you had thousands of dollars to go on a trip to see Blink-182, that's on you. That is Darwinism at its finest. I'll be there. O ser humano é um ser muito estranho, né? Quando o cara fala que o darwinismo só o darwinismo explica isso, pessoas se matando para ir atrás de um evento que criou um sonho em todo mundo. E na verdade a gente vai começar a analisar agora o contexto. Ontem, de novo, vou voltar no Oscar. A gente viu no Oscar, nunca vi um Oscar tão politizado e tão pulverizado em termos de prêmios, e premiando tantas minorias que não eram elencadas até aquele momento. Então, hoje o contexto mundial, o contexto de live marketing, ele mudou completamente. Projetos como esse e projetos também, como a gente tem Anfar, Brasil Foundation, Baile de Gala da Vogue, a gente já viu que ele passou um mês para frente, que está sendo reestudado. Eu tenho falado muito que a gente está no fim de uma era dos eventos da Babescos, socialmente falando.
Não estou falando que o Oscar vai acabar, nem que as Olimpíadas vão acabar, não é isso. Não são grandes eventos. Eventos exuberantes. Eventos como o Anfar, que você paga 200, 300, 500 mil reais por um selinho no Cauã Raymond. Eu acho que isso, na verdade, hoje em dia são as orgias dos tempos modernos. Antigamente as pessoas comiam e faziam sexo enlouquecidamente, hoje em dia se abre a carteira. E cada um querendo mostrar mais do que o outro. Isso cabe hoje? No tempo de internet que a gente está vendo tudo o que está acontecendo, por isso que eu vou voltar a falar do Oscar. Eu acho que o Oscar notou que ele era o espelho do que estava acontecendo fora, e na verdade ele estava criando aquele mindset, e dentro dele também. E aí vem um Me Too e acaba com tudo, e o Oscar vê que se ele não começar a mudar por dentro, ele não vai ser um agente transformador da sociedade. Por isso que a gente começa a ver tanta mudança e até grandes corporações mudando. A gente vai ver isso em Olimpíadas, a gente vai ver isso na FIFA World Cup, e a gente começa a ver que projetos como esse, que até então a gente estava falando de você aparecer, você gastar centenas de milhares de reais para se produzir, para sair na foto, outros para você doar fortunas, que eu sou totalmente a favor. Mas, na verdade, vai doar, cara, você não precisa doar na frente das câmeras, e doar é usar um beijinho do Cauã Raymond como desculpa para você poder fazer tudo aquilo. Então, o que eu tenho defendido que esse contexto acabou. E a gente está já no final dessa era de que as pessoas não entendem o que está acontecendo no mundo e começam a se fechar em pequenas bolhas para que elas comecem a viver no mundo delas. As bolhas estão sendo todas explodidas. E se a gente não notar isso, quando a gente fala da cenografia, a gente vai para o Pinos e para o Pallet, não é só porque o cliente tem menos dinheiro, isso também, mas é porque a gente começa a precisar de representar a realidade. Quando a gente vê o Google e o Facebook começando a fazer os eventos deles, todos à base de box truss, de andaime e de madeira pinos, é porque eles querem tentar passar uma mensagem que eles estão completamente desapegados daquela sofisticação que até então a gente dava muito valor. Não vamos esquecer que a gente mora no Brasil, e o Brasil você ainda tem, bem ou mal, uma mão de obra barata, e eu chamo um pouco de Brasil colonial. A gente mora no Brasil dos garçons, tem garçom para tudo. As pessoas, eu já vi vários políticos falando, durante 8 anos eu não abri uma porta, porque sempre tinha alguém para abrir uma porta para mim. E agora, se você vai para outros países, eu tive há uns anos atrás num evento em Nova York chamado Women in the World, e a gente tinha a Dianne von Furstenberg, tinha a Hillary Clinton. Na hora do almoço você tinha um paredão de Visa Coolers, cada um pegava o que queria beber, e você tinha lancheiras, você pegava aquilo, ia para uma mesa, e Hillary Clinton junto, Dianne von Furstenberg junto, e todo mundo abria a sua lancheira, ia comer o que tinha ali dentro, e era tudo muito bom. Imagina quantos guardanapos de linho, toalhas e garçons a gente teria aqui no Brasil. A gente está correndo atrás desse tempo perdido, e ele não é culpa nossa, é só a gente começar a observar o contexto. As coisas mudam pelo contexto, e o contexto também muda as coisas. Vamos começar a falar de coisas boas, então, agora, de bons exemplos. Já estou com tempo. Então, live é contexto, e a gente aí vê a nossa amiga Malala. A Malala, todas as vezes e vocês podem, eu fiz uma busca gigantesca na internet, você sempre vê a Malala num ambiente neutro. Ela sempre está, e você nunca viu a Malala conversando com ninguém, a não ser dando uma entrevista que você percebe muito bem que perguntas e respostas já estão muito bem ensaiadas. Então, ou seja, você está dentro do universo pasteurizado. Aqui está uma amostra lá na BBC, aqui ela tem o projeto dela da ONU, aqui acho que é uma universidade, não me lembro se é Harvard, mas ela sempre está ela está fora de um contexto, ela está dentro de um ambiente pasteurizado. Qual que é o motivo do sucesso dela ter vindo para o Brasil? Olha a diferença. Olha a diferença. A Malala no Brasil, o Brasil foi tão snob, no bom sentido, não queria que vocês levassem essa palavra à risca, que a gente não quis ouvir Malala durante 45 minutos falando, e depois ela sai, pega o avião dela ou responde 15 minutos de perguntas e respostas. Quando a gente traz Malala, a gente coloca ela com todas as sumidades do terceiro setor brasileiro, com a Tia Dag, com a Conceição Evaristo e com várias outras, inclusive com a Tabata, e a gente cria uma proximidade dela com os jovens e com as meninas e meninos da periferia, que aí sim você traz ela para dentro no contexto nacional e ela vai começar a discutir a nossa realidade. Isso aqui qual o resultado? Ocupamos a pauta do país durante uma semana. Durante uma semana ouvimos tudo de bom e de ruim a respeito da democratização, do acesso à educação, do empoderamento feminino. Isso levantou uma discussão absurdamente rica.
Malala nunca tinha estado num ambiente como esse. E ela também nunca tinha tido uma reverberação fora na ONU e todos os locais incríveis que ela foi. Privado, ela nunca tinha tido uma reverberação. O streaming foram de quase 40 mil pessoas online simultâneas. Então, a gente tem aí um sucesso, porque nós trazemos o nosso hero para dentro de uma realidade. Qual é outros exemplos que a gente tem aí? Vamos lá. Cuidado só que no próximo já está automático, tá? Podemos parar aí. O que significou isso aqui? Isso aqui todo mundo já deve saber. A Pablo, no Rock in Rio, no stand de um patrocinador que deveria ser só um stand. Por que aconteceu isso? 3 dias antes, recebe-se 3 ou 2 dias antes, recebe-se a notícia que Lady Gaga não vem mais. Criou-se uma oportunidade e a gente volta a falar de contexto. A Pablo já estava cogitada de vir? Não. Mas nesse momento você percebe uma oportunidade, porque dentro do contexto você estava deixando vários públicos órfãos, o público LGBT estava órfão, o público que gostava de pop music e gostava de Lady Gaga estava totalmente órfão. Surge uma oportunidade de se trazer uma atração num lugar que não estava preparado para ter alguém do tamanho dela, dá para ver, tanto que não cabe ali, e você começa a ser protagonista de um festival que até então você era coadjuvante. Isso é contexto, isso é a gente entender o que está acontecendo na realidade, e aí a gente entra muito nas mídias sociais para começar a ouvir a galera. Muitas vezes você tem que tentar entender o que a galera quer e arriscar. Agora, quando você começa a ouvir isso, a gente tem aqui, isso foi na abertura do Rock in Rio, e aí a gente gerou um canal com o público do Rock in Rio e o Brasil como um todo, pedindo outras atrações. E a gente começou a tentar entender o que as pessoas estavam querendo. Qual foi o resultado disso para encerramento? Aí a gente traz o Raimundos, que era uma banda que estava já há anos sendo cobrada do Rock in Rio, que nunca tinha ido, o sonho deles era esse, falava isso, os caras se emocionavam, era uma vontade do público, a gente ouve o público, entende o contexto que isso está sendo feito. Na verdade, o próprio Rock in Rio foi, acho que, um dos protagonistas de entender contextos, e a gente traz esse Raimundos, e era quase impossível imaginar que alguém ia fazer mais sucesso do que a Pablo Vittar, e a gente viu aí que teve quase 45 mil pessoas em volta do stand, em contraponto com 35 mil pessoas no caso da Pablo. Já encerrando a minha apresentação, já estourei bastante aqui o tempo, o que a gente está falando hoje é sobre ouvir e se fazer ser ouvido. Isso serve para tudo, isso serve na cenografia, isso serve na hora que você vai fazer as atrações, isso serve na hora que você vai elaborar, como é que você vai demonstrar o teu produto para qualquer que seja o público. Você ouve o público e embala, exatamente, às vezes o produto é o mesmo, mas ele pode ter embalagens diferentes, e você começa a fazer parte daquele contexto, a ouvir e a se fazer ser ouvido. Isso é o mais importante. Galera, muito obrigado, desculpa aí pelo tempo pequeno, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que são cases, assim como
o Quiró acabou de apresentar e outros que a gente já viu hoje, que vai deixar aqui, fazer com que a gente saia com um pouco de inspiração, né, para realmente fazer a transformação que é o tema do nosso evento.